sonho da minha mãe era que fôssemos pastor, eu e meu irmão. Fui para o seminário do Instituto Amazônico. Como a Assembleia de Deus não tinha seminário de teologia, fui para o Seminário Batista Equatorial. E para ser pastor, naquela época da Assembleia de Deus, tinha que casar. Casei, fui consagrado pastor, e começa então a minha grande perseguição contra os católicos. Na minha visão de Bíblia, os católicos estavam no inferno, estavam perdidos, precisavam de aceitar Jesus. O que eu havia aprendido na Assembleia de Deus desde criança é que os católicos adoravam imagens, adoravam Maria. Os católicos tinham uma Bíblia falsa, como falei hoje para vocês, porque tinha 5 livros apócrifos. Não são livros apócrifos, são livros deuterocanônicos. Os apócrifos não fazem parte do livro da Sagrada Escritura. E eles têm uma tradução hebraica da Bíblia, nós temos a tradução grega. Jesus, os apóstolos usaram para mais de 300 vezes, fizeram citações dessa tradução grega da Bíblia. O que estava por trás daquilo, o nacionalismo, a língua hebraica, a língua aramaica, esses livros foram escritos em gregos e por causa disso não são livros sagrados. Disse para vocês a incoerência do Novo Testamento porque foi todo escrito no grego. A incoerência deles no Novo Testamento é coisa de papa, é coisa de concílio. É o concílio de Hipona que vai definir no Novo Testamento o cano das Sagradas Escrituras. O batismo dos católicos não vale nada. O Papa é a bênção do Apocalipse, todo no 666. A Igreja Católica é a Babilônia. E por aí vai. Naquele momento, então, que eu era pastor evangelista, eu comecei, o pastor evangelista, ele é um tipo de um tapa-buraco. Por exemplo, uma igreja vai ficar vacante, ali o pastor saiu, aquele pastor evangelista assume 1 mês, 2 meses, 3 meses, até chegar um pastor titular. O pastor evangelista tem uma igreja em decadência, a coisa não está deslanchando, parece que o pastor se acomodou. Então o pastor evangelista vai para fazer uma campanha, agitar, movimentar, fazer cultos públicos, dar uma injeção de ânimo. E esta era a missão prioritária que eu fazia. E como na Igreja Batista, no seminário, me deram um folheto que dizia 15 razões porque não sou católico romano, eu usava aquilo exatamente para detonar a Igreja Católica. E eu começo a devastar. Eu começo a entrar na casa de católicos e falava de Jesus e falava. Eu tinha tanta Bíblia, começava, eu era muito sutil. Entrava como não queria nada. Já perguntou você, tem uma Bíblia aí? Às vezes a Bíblia estava lá na estante, com um dedo de poeira em cima. Abra sua Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. O camarada não sabia nem para onde ir. Digo, mas meu irmão, como é que você é um cristão, tem a palavra de Deus, trata a Bíblia desse jeito? Só poeira, não sabe procurar um livro da Bíblia. O padre não ensina isso para vocês da igreja. E eu ia para o livro devagar. Abra no livro tal, capítulo tal, a Bíblia diz aqui. No livro tal, capítulo, mas eu dava um banho de Bíblia. Aqueles versículos chaves para condenar o catolicismo, no sentido de idolatria, essa coisa toda. Não foi um, não foi dois, foram muitos. E a única opção que eu dei foi a pessoa dizer, pastor, eu quero ir para o céu, eu quero aceitar Jesus como Deus. Eu vi católicos destruir oratórios inteiros.
colocar imagens em sacos para que o carro de lixo levasse, quebrar imagens e enterrar no fundo do quintal. Não foi um, não foi dois. Eu fiz pregações de na hora do apelo na Igreja Católica, quando a gente termina, o sacerdote termina a homilia, a gente entra no credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador da terra. Quando eles terminam a pregação, é feito um apelo para quem quer aceitar Jesus como Salvador. Eu fiz apelos de 200 pessoas mesmo, de uma vez só. Foram muitas pessoas que, através da minha pregação, e eu era muito perturbado mesmo, não tinha para onde. Eu chegava numa feira, tinha uma aglomeração de pessoas, mas eu abria a boca e não demora, tinha um monte de gente perto de mim, e eu cantava, pregava, chamava as pessoas para aceitar Jesus, fosse na rodoviária, enfim. Eu era esse tipo de pessoa. Então, queridos irmãos, aquela guerra vai se intensificando, e eu ficava feliz quando tirava um católico da Igreja Católica. E se a pessoa rejeitava e repudiava o que eu estava falando, batia o pó do meu sapato, tu és réu, o fogo do inferno, porque não quiseste aceitar a palavra de Deus. Aceitar Jesus significava deixar a Igreja Católica e passar para a Igreja Assembleia de Deus. Aceitar Jesus era e ainda é hoje sinônimo de deixar o catolicismo. Algumas vezes eu fui pregar nas igrejas protestantes, onde eu era muito convidado para pregar. Do nada, às vezes estava falando uma coisa muito simples, algo que não era digno de louvores, de aplausos, até porque a Assembleia de Deus não tinha esse hábito. Eles sempre respondem, se manifestam com aleluia, glória a Deus, amém, louvado seja Deus, mas hoje está bem diferente. Mas do nada, estava falando uma coisa muito simples, eles iniciando a pregação, e quando dava, o pessoal começava a dar glória a Deus, aleluia, se levantava e olhava, e depois eu entrava na pilha da pregação, pentecostal, que era aqueles momentos grandiosos, e tinha algumas pessoas que diziam-me depois: pastor, que anjo bonito aquele que apareceu perto do Senhor, aquele que estava lá no altar do seu lar. E outro dizia: eu vi também, eu vi. E como Deus era uma mulher. Várias pessoas falavam isso. Pessoas eram curadas, eram tocadas. Eu começava a orar, dizia que tinha uma mulher perto de mim, que colocava a mão junto comigo. Eu estava um dia na paz, quando 6 horas da manhã, o telefone tocou na minha casa, em Macapá, e a minha esposa atende, era uma moça, filha lá de uma senhora que estava hospitalizada, dizendo: cadê o pastor? Cadê o pastor? Ela disse: o pastor não está. Disse: não, claro que está. Disse: não, o pastor não está nem no Brasil, ele está na Bolívia. Disse: não, ele está, irmão. Ele veio 4 horas da manhã aqui ao hospital. A minha mãe estava com uma cirurgia marcada, queriam amputar as pernas dela, e aquela irmã disse que 4 horas da manhã eu entrei no quarto onde ela estava no hospital, junto com uma mulher. E enquanto eu orava, aquela mulher foi e colocou as mãos sobre a perna dela, e depois nós saímos. Em síntese, ela fez exames, a cirurgia não foi feita, essa irmã foi curada, e esse é um dos testemunhos para falar de algumas situações que ocorreram. E a minha esposa dizendo: não, o pastor sequer está no Brasil.
Eu estava lá na Bolívia, em La Paz, mas eu nunca tinha visto nada, até porque eu não acreditava. Eu não acredito. Eu nunca fui voltado à questão de milagre. Eu sou meio incrédulo, me perdoe, mas isso é eu. E sobretudo conhecendo o que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, para dizer isto é um milagre, não é com essa facilidade que se diz por aí. Sobretudo na intenção de manipular, de enganar, de fazer um proselitismo barato. Então me desculpem, eu sou um pouco de mim. Quando foi? No ano de 96, aconteceu uma cena, uma situação comigo, eu não vou contextualizar, mas eu estava ao longo de uma estrada no estado do Amapá, fato mesmo, e aquilo que eu pensei que fosse acontecer, que fosse dar certo, foi uma viagem que aconteceu assim, porque eu não estava programado para fazer aquela viagem. É que o irmão Messias me desafiou. Ele disse: mas pastor, né, o Senhor me disse que para fazer a obra de Deus não precisa de ninguém. Eu tinha chegado em casa às 11 horas da noite da Rádio Difusora de Macapá, onde tinha o programa da OMEAP. A OMEAP é a Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amapá. Eu apresentava esse programa na Rádio Difusora. Também eu era apresentador do SBT, apresentador da TV Record. E eu tinha programa cedo no SBT. E eu disse para aquele irmão: eu não posso ir com você, não tem condição, não é assim as coisas. E ele me fez um desafio tão grande, e de fato eu queria fazer aquela missão, mas eu estava esperando sair uma verba do governo para a gente comprar uma casa na cidade de Calçoene, porque como é região de garimpo, a prostituição infantil é algo assustador, é algo terrível. Meninas de 9 anos estavam no garimpo se prostituindo. E eu queria fazer um trabalho social de resgate lá naquele local. E diante do desafio que ele me fez, ele chegou em casa depois, 1h da manhã, eu embarquei com sono, estressado, e fiz aquela viagem. Mas eu fui pensando lá, chegando, eu vou à casa do pastor Natanael, que era o nosso pastor lá, e lá eu tenho cama, mesa e banho, não vou precisar de dinheiro, não precisa de nada, e ninguém melhor que ele para me mostrar a região local. E esse irmão, como ele ia ao garimpo, levava o motor, no retorno ele me apanharia lá, e nós voltaríamos. Aceitei e fomos. Lá chegando, o Natanael não estava, tinha viajado para outra cidade. Foi uma situação desastrosa. O certo é que eu fui parar embaixo de uma árvore, aos 200 metros da entrada da cidade. Fui à cachoeira que margeia a cidade de Calçoene. Lá veio o rosto, mas pense vocês numa frustração, num desespero, cansado, com sono, e não tem nada para me tirar a alegria do que sono. A fome, eu passo o dia todo sem comer e vai bem, mas o sono me deixa para baixo pra caramba. Eu saí da cidade de Calçoene e disse: eu preciso dormir. Eu tenho que dormir um pouco e depois eu penso o que eu vou fazer. Fui. Saí da estrada cerca de uns 10 metros, e aquela árvore bonita. E lá embaixo é assim, arenoso. Ali é uma campina. Eu disse: vou deitar aqui. Só que antes de eu deitar, eu coloquei a mão na árvore assim e comecei a passar o pé direito embaixo com o meio humano onde eu ia deitar. E naquela hora eu comecei a pensar: meu Deus, o porquê o Senhor permite que uma situação dessa aconteça? A minha vida desde criança foi nos teus caminhos. Eu nunca joguei bola, eu nunca brinquei de peteca, eu nunca empinei pipa, nunca joguei peão,
porque segundo a doutrina da Assembleia de Deus, isso tudo era pecado. Na nossa casa não tinha televisão, até que nós éramos pobres naquela época, como hoje também, mas a situação era mais difícil. O que nós tínhamos era um rádio, e naquele rádio nós só escutávamos os programas da igreja. Geralmente os programas da Rádio Transmundial e aquilo que a Assembleia de Deus produzia em Belém. No primeiro projeto da Boas Novas, que hoje é rede de rádio, televisão, um negócio fora do comum. Mas a questão da televisão não era só pobreza, não. A televisão era chamada de a tela do diabo. Se alguém passasse em frente à casa de um membro da Assembleia de Deus e ele estivesse escutando música mundana, bastava que a pessoa fosse dizer para o pastor e a pessoa era disciplinada, afastada da igreja por 3 meses, 6 meses. Mulher não cortava cabelo, não usava calça comprida, não usava brinco, não usava batom. Era rígido. Hoje eu digo, mudou. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu comecei a colocar para Deus as minhas razões, como se Ele não soubesse das minhas virtudes, dos meus defeitos. A minha vida, meu Deus, sempre foi nos teus caminhos, te servindo. Sempre busquei fazer a tua vontade. Sempre trabalhei resgatando crianças, jovens. Tu sabes o que eu pensava fazer nesta cidade, e agora o Senhor permite uma situação dessa comigo. Que Deus é o Senhor. Só que enquanto eu fazia esta murmuração, com a mão encostada na árvore, a cabeça baixa, de repente, eu comecei a sentir uma paz muito grande em mim, uma emoção, uma alegria. Paradoxalmente, parece que algo ia tirando, afastando aquilo de mim. E concomitantemente a isso, um cheiro de rosas eu comecei a sentir. E aquilo de alguma forma ia me dizendo: Deus está contigo. Você não tem por que se lamentar, murmurar por essa situação. E eu tirei a mão da árvore. E quando eu levanto a cabeça, a uma distância de uns 4 ou 5 metros de mim aproximadamente, estava uma mulher. Uma mulher mais alta que eu, morena, dos cabelos longos com uma roupa branca. De onde ela estava, ela disse: não se preocupe, tudo será resolvido. Ela aproximou-se de mim, pegou em minha mão direita, colocou a mão, fechou, eu não vi o que ela tinha colocado, e passou aqui pelo meu lado esquerdo sem dizer uma palavra mais, como quem indo para trás de mim. Nessa hora eu já estava chorando. Era algo sobrenatural. Foi só o tempo de eu abrir a mão e virar. Esse é um dos pontos que o padre Quevedo, ele vê solidez na investigação dele. Tem muita gente estudando esse negócio, fotografaram a área toda. Ele diz que não tem como alguém desaparecer ali em menos de 2 minutos. Não há como. E aquilo foi rápido, foi eu abrir a mão para fazer isso. Não tinha mais ninguém. Eu estava só. Pastor pentecostal, caí de joelhos, com as mãos erguidas, dando glória a Deus, aleluia, glorificando o Senhor, aquele Pentecostes particular que eu estava